Oi gente, bom dia! Hoje a gente está aqui para mais uma aula de ciências hoje, tá? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha, caneta e o livro didático para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu havia dito, nossa aula hoje é de ciências e vai falar sobre reprodução, parte 2. Na aula passada, a gente viu o conceito de reprodução, a importância e a gente viu reprodução assexuada. Hoje, dando continuidade à matéria, nós vamos ver reprodução sexuada, certo? Nós já havíamos comentado na aula passada o que era a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é quando eu tenho uma variedade genética, é quando eu vou ter mistura de gametas, eu vou ter a mistura do gameta feminino com o gameta masculino. Quando eu tenho essa mistura de gametas, lembrem lá na sexuada, o filho, o animal que foi desenvolvido na reprodução assexuada é idêntico ao pai dele, à mãe dele, digamos assim. Ele é idêntico ao ser vivo que deu origem a ele. Idêntico, toda a parte genética, toda a estrutura, o tamanho, tudo é idêntico. Já na reprodução sexuada, não. Os indivíduos eles vão ser diferentes entre si, vai ter uma variedade genética. Nenhum indivíduo vai ser igual a outro se a reprodução for sexuada. O filho é a mistura genética do pai e da mãe, certo? Vamos ver melhor isso. Então, a principal característica da reprodução sexuada é uma variedade genética, indivíduos geneticamente diferentes, certo? Por exemplo, nós seres humanos, nós se reproduzimos através de uma reprodução sexuada, através da mistura de gametas masculinos e femininos. Os filhos gerados por um casal, ele não é idêntico nem à mãe, nem idêntico ao pai. Pode ter semelhanças, mas geneticamente, até estruturalmente, são diferentes, certo? Isso é uma característica da reprodução sexuada. Repetindo novamente, uma variedade genética é a principal característica. Eu vou ter fusão de gametas, é o que eu falei, eu vou ter a junção de gametas, eu vou ter uma mistura de gametas, o masculino com o feminino. Eu posso ter dois tipos de reprodução sexuada. A dioica é quando eu tenho um indivíduo macho que tem um gameta masculino e uma fêmea que tem um gameta feminino. Esses dois gametas desses dois indivíduos diferentes vão se juntar e vão gerar um outro indivíduo. Mas eu também posso ter uma reprodução monóica, quando eu tenho, por exemplo, uma planta hermafrodita. O que significa hermafrodita? Que a planta tem tanto o gameta feminino como o gameta masculino. Então é como se ela se autofecundasse, certo? Em processos mais detalhados mais na frente, certo? Então pode ser dioica, quando eu tenho um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, ou monóica, quando em um só indivíduo, por exemplo, em uma planta, eu tenho os dois gametas, o feminino e o masculino. Dando continuidade, vou explicar como acontece o processo de fecundação, assim, a base. Eu vou ter o gameta feminino e eu vou ter o gameta masculino. Eles vão se juntar, eles vão se fundir. Nessa fusão vai ser formado um ovo, que pode ser chamado de zigoto. Então, quando tem a fecundação, a mistura do gameta feminino com o gameta masculino, origina o zigoto, certo? Que é o início ali do feto, ok? E a fecundação, ela também pode acontecer de duas formas diferentes. Pode ser uma fecundação direta ou uma fecundação indireta. É uma fecundação direta quando os descendentes eles já nascem semelhantes ao que ele vai se tornar no futuro. Como assim? Por exemplo, os seres humanos, nós que também somos reprodução sexuada. O que é que acontece? Quando um neném nasce, uma criança nasce, um recém-nascido, ele já tem a estrutura de um ser humano, ele já tem os braços, que nem a gente, é como se fosse um mini ser humano. Ele tem todas as características, ele tem os olhos, ele tem a boca, ele tem o nariz, ele tem a estatura, ele tem os braços, as pernas, é como se fosse um mini ser humano que vai crescer e se esticar. Certo? Então ele já aparece como um ser humano. Já na fecundação indireta, o animal que nasceu, ele não parece
com o que ele vai, com seus pais, ou com o que ele vai se tornar no futuro, como é o caso do sapo. Ele sofre metamorfose. Como assim? Vou só repetir mais uma vez, que a fecundação direta, o descendente já nasce com as características da espécie dele. Por exemplo, o ser humano já nasce todo como se fosse um mini ser humano que vai só se esticar e ter algumas mudanças básicas, mas nada fora do comum. Já na indireta existe metamorfose, uma mudança brusca. O animal ele nasce de um jeito e quando ele se torna adulto, ele está totalmente diferente. Aqui eu trouxe uma imagem que representa isso. Na fecundação dos sapos, o macho aperta a fêmea, ela solta os óvulos, ele solta o espermatozoide dentro da água. Os gametas dos sapos, eles se misturam dentro da água. Os óvulos e o espermatozoide do sapo vai se juntar dentro da água, vai formar o zigoto, que a gente estudou, que eu acabei de falar, o ovo fecundado. Aí vai formar o embrião e não vai formar um sapo pequenininho, vai formar um girino, que depois vai mudando, e aí é que vai virar um sapo, certo? Essa é a diferença da fecundação direta para a fecundação indireta. Na direta, o animal que foi gerado, ele já é extremamente semelhante ao adulto que ele vai se tornar, o ser humano. As crianças são como se fossem mini seres humanos que só vão crescer, não vão ter nenhuma mudança brusca, nascer um braço, nascer mais um olho, não. Ele já está todo feitinho, só vai crescer e ter algumas mudanças hormonais. Já na indireta, existe a metamorfose, uma mudança completa. Ele nasce de um jeito e na fase adulta ele já se torna totalmente diferente, como é o caso do sapo. Certo? E sobre essa fecundação do sapo ocorrer na água, a gente vai falar mais na frente como a gente classifica esse tipo de reprodução, certo? Agora eu vou falar sobre alguns tipos de reprodução. A primeira é a conjugação, que acontece nos micro-organismos, como por exemplo nas bactérias. Como é que acontece uma reprodução sexuada nas bactérias? A assexuada seria só a bactéria se dividir, não. Só que na sexuada, que tem que ter uma variedade genética, como é que as bactérias, por exemplo, vão se reproduzir? Acontece o seguinte, aí na imagem representa, nesse primeiro ponto eu tenho duas bactérias, certo? Que são diferentes entre si. Duas bactérias qualquer. No segundo, vai ter essa pontezinha, elas vão começar a se ligar, certo? No primeiro ponto, eu tenho duas bactérias soltas, próximas. No segundo ponto, essas duas bactérias começam a se ligar. No terceiro ponto, elas fazem um tipo de ponte entre elas, vai ter uma ponte entre elas. E nessa ponte eles vão trocar material genético. Um pouco do material genético dessa vem para essa, um pouco do dessa vem para essa. E assim, depois disso, elas desfazem a ponte e cada um vai para o seu caminho. O que é que aconteceu? Elas se juntaram, formaram uma ponte, elas trocaram material genético e depois se separaram. Depois que eles se separaram, essas duas células do ponto 4 são diferentes da célula do ponto 1. Essas duas células do ponto 4 são diferentes das células do ponto 1. Por quê? Porque eles mudaram o material genético. Então agora eu tenho uma variedade genética. Como eu formei uma nova célula com um novo material genético, significa que teve uma reprodução sexuada, certo? Então as células formam uma ponte entre elas, trocam material genético, formam novas células e a gente classifica como um tipo de reprodução sexuada. Dando continuidade, vamos falar sobre as reproduções nos fungos, mais especificamente nos cogumelos de chapéu, certo? Como ocorre? Gente, essa parte eu não encontrei nenhuma imagem semelhante à do livro de vocês para a gente trabalhar. Por isso que eu peço para vocês pegarem um livro e colocarem na página 88, certo? Na página 88 vocês vão encontrar aí a estrutura do fungo cogumelo de chapéu e vai ter esse esqueminha aqui que eu escrevi, que eu vou ter um corpo de frutificação. O corpo de frutificação, outro detalhe é que esses fungos cogumelos de
chapéu, eles ficam enterrados, eles ficam embaixo da terra. O corpo de frutificação é um corpo normal, é um cogumelo, certo? Como é que vai acontecer a reprodução deles? Os cogumelos de chapéu, eles possuem esporos. Esses esporos são como se fosse um monte de pontinhos, como se fosse areia, digamos assim, só que é esporos. Esses esporos, o corpo de frutificação vai soltar, aí vai cair na terra, certo? Esses esporos. Quando eles caírem na terra, eles vão formar as hifas, certo? Que no livro de vocês apresenta a estrutura. As hifas. Depois, as hifas vão se tornar os micélios. Mas aonde é que está a reprodução sexuada nisso? Cadê a variedade genética? Como é que ocorre? Depois que as hifas estão no chão, depois que as hifas elas cresceram, pode ser que elas entre si, elas se fundem. Eu posso ter duas hifas que vão se juntar, vão se tornar só uma. Então, elas vão juntar os núcleos delas. E isso vai trazer uma variedade genética. Trouxe uma variedade genética, então eu vou ter uma reprodução sexuada. É importante que vocês observem a imagem do livro, certo? Onde eu vou ter os esporos, as hifas e a formação do micélio, que é um corpo de e depois um corpo de frutificação. Então, aonde é que acontece a reprodução sexuada nos fungos? A partir da fusão, a partir da junção de hifas. As hifas vão se juntar, logo os núcleos delas vão se juntar, eu vou ter uma variedade genética, logo eu vou ter uma reprodução sexuada, certo? Agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre as gimnospermas. Gimnospermas são árvores, são plantas que possuem sementes não protegidas por frutos. Elas não possuem frutas, certo? Elas possuem só flores não desenvolvidas, não completas. Um exemplo é o pinheiro, que eu trouxe em uma imagem, certo? Como ocorre a reprodução desse ser vivo, das gimnospermas? Primeiro, a gente precisa saber em relação aos gametas. Nas gimnospermas, eu tenho a estrutura masculina, que eu chamo de estróbilos masculinos, que vai gerar o gameta masculino, que eu vou chamar de microsporos, que é o pólen, certo? E na estrutura feminina, eu vou definir, vou chamar de estróbilos femininos, que vai formar o megasporos, que eu chamo de óvulo. Então, o gameta masculino das gimnospermas é o pólen e o gameta feminino das gimnospermas é o óvulo. A estrutura sexual masculina das gimnospermas é o estróbilos masculinos e a estrutura sexual feminina é os estróbilos femininos, certo? E como é que acontece a reprodução dessas plantas? O pólen, que é o gameta masculino, ele vai ser levado pelo vento, através do vento, para outras plantas, aí vai acontecer a reprodução. Então, nas gimnospermas, acontece a reprodução a partir da polinização, a partir do vento. O vento vai levar o gameta masculino até o ponto onde ele vai vai encontrar o óvulo e vai acontecer a fecundação, certo? Outro tipo de planta que a gente vai estudar hoje são as angiospermas, que se diferem, elas são diferentes das gimnospermas porque ela tem flores completas e elas possuem frutos, certo? E a reprodução delas está todas nas flores, certo? Então vamos lá, qual a estrutura feminina? A estrutura feminina das angiospermas é o gineceu, certo? E a estrutura masculina é o androceu. E essa mesma e possui o mesmo nome de gametas. O masculino é o pólen e o feminino é o óvulo. Então a estrutura feminina é o gineceu e o gameta é o óvulo. A estrutura masculina é o androceu e o gameta é o pólen, certo? Nas angiospermas, eu vou ter a presença de flores hermafroditas. O que significa isso? Em uma flor só, eu vou ter tanto a estrutura feminina, o gineceu, e também vou ter a estrutura masculina, o androceu. Ela pode se autofecundar ou pode fecundar outras plantas normalmente.
Como acontece a fecundação nessa parte? Quem são os agentes que ajudam? O vento, principalmente as abelhas, certo? Elas levam o pólen para outras plantas, diferente das gimnospermas, que é só o vento, certo? Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os invertebrados, certo? Nos invertebrados, a gente pode ter 3 tipos de fecundação. A fecundação externa, que ocorre fora do corpo da fêmea. Lembra da imagem do sapo? Aqui na imagem dos sapos, o macho aperta a fêmea, ela libera os óvulos na água, ele libera o espermatozoide na água e a fecundação acontece dentro da água, fora do corpo da fêmea. Quando acontece a reprodução fora do corpo da fêmea, eu chamo de fecundação externa, certo? Então, quando acontece fora do corpo da fêmea, eu chamo de fecundação externa. E fecundação interna é quando o feto, o zigoto, o feto do animal é gerado dentro da fêmea. Quais são os casos? Nos cachorros, nos seres humanos, certo? Nas vacas, nos mamíferos, quase todos em geral. A fecundação é interna. A fecundação acontece dentro do corpo da fêmea. O feto se desenvolve dentro do corpo da fêmea, diferente da fecundação externa, que o feto se desenvolve fora do corpo da fêmea, certo? E a fecundação cruzada é quando eu tenho uma troca direta de gametas. Como assim? Aqui, por exemplo, no exemplo da minhoca, que é o mesmo exemplo que o livro de vocês traz. As minhocas, elas são hermafroditas, elas possuem tanto o órgão genital masculino como o órgão genital feminino. Aí nessa primeira partezinha a gente vê que ele possui os testículos, que é o órgão genital masculino, e o ovário, que é o órgão genital feminino. O que é que acontece? Eles se juntam nessa estrutura do citelo. O citelo de uma minhoca se encosta no citelo de outra minhoca. Eles fazem a troca de gametas do óvulo e do espermatozoide, certo? Depois dessa troca, acontece a fecundação interna e depois eles liberam o produto gerado, que são como um monte de ovozinhos, e depois esses ovozinhos geram um monte de minhocas novas. Aí eu tenho contato direto dos dois animais e acontece uma troca de gametas interna, não é externa, certo? Outros invertebrados que eu coloquei nessa página sozinha são os insetos, porque eles possuem 3 tipos de desenvolvimento. Os insetos, a reprodução deles é sexuada, só que o feto pode se desenvolver de 3 formas diferentes. Primeiro, desenvolvimento direto. O desenvolvimento direto é quando o animal que foi gerado na reprodução, o fetozinho, ele é idêntico já ao grande, como nós seres humanos, como eu já havia dito. A gente nasce como mini seres humanos, depois a gente só faz crescer. Aqui nos insetos é do mesmo jeito. O desenvolvimento direto é quando o animal já nasce com as estruturas, não vai precisar sofrer mudanças igual aos pais, digamos assim. Já no desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta, é quando o animal nasce, faltando, por exemplo, só uma asa, faltando só alguma coisa pequena. Não vai ter uma mudança drástica na estrutura corporal do animal, só falta uma asa, uma coisinha outra, uma antena. Já no desenvolvimento indireto com metamorfose completa, é quando o animal nasce totalmente diferente do que ele vai ser quando se tornar adulto. Ele vai mudar totalmente a estrutura corporal dele, certo? E então, desenvolvimento direto, o animal já nasce com a estrutura, não vai precisar sofrer mudanças estruturais. Desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta é quando o animal falta só algumas mudanças, como uma asa, uma antena que está faltando. Já no desenvolvimento indireto com metamorfose completa, o animal vai sofrer mudanças drásticas. Ele é uma larva e vai se tornar um animal, a borboleta, por exemplo, certo? Exercício. Quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que existem 2 organismos envolvidos. Isso é verdadeiro, certo? Mas
a gente viu que também pode ocorrer de ter uma hermafrodita, uma planta que se reproduz só. Então, não necessariamente precisa ter 2 organismos envolvidos. Apenas um organismo é necessário? Não necessariamente. Pode ser que sim, se a planta for hermafrodita. Porém, pode também ser com 2 seres vivos diferentes. Existe o envolvimento de 2 gametas? Verdadeiro. A principal característica da reprodução sexuada é o envolvimento, é a fusão de 2 gametas e uma variedade genética. Então, a resposta desse exercício é o item C. Outro exercício de fixação. Em uma comparação, sob o ponto de vista de favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é mais importante que a assexuada. Qual das alternativas a seguir com relação à reprodução sexuada melhor justifica essa afirmativa? Sempre se processa após meiose? Não, meiose está relacionada à assexuada. É exclusiva de forma de vida evoluída? Não necessariamente. Dá origem a um maior número de descendentes? Não necessariamente. Permite uma maior constância no genoma dos descendentes? Promove uma maior variabilidade genética na população? Então, a resposta é o item E, porque a principal característica da reprodução sexuada é a variabilidade genética, certo? Então, gente, a gente conclui a nossa aula de hoje assim. Espero que vocês tenham entendido. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueçam de acessar o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. E lembrem de baixar o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos no Play Store, para que vocês acompanhem as agendas digitais. Tchau e até a próxima aula.